Fala aí pessoal, aqui sou eu de novo, professor Marcelo, dando continuidade às nossas videoaulas, né? Ainda nesse momento que estamos sem a possibilidade de estarmos presencialmente estudando e aprendendo. Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao que a gente já vem estudando, né? Primeiro a gente viu que história era legal, depois nós vimos que a história tem muitos usos para os termos que se utilizam para falar dela, né? História de ficção, história verdade, literatura, né? Tudo são histórias, né? No sentido mais amplo da palavra história. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa muito mais específica, né? História. Que é isso que vocês vão ter que estudar, né? Que é a matéria da história, né? A disciplina da história que vocês vão estar estudando ao longo desse ano e ao longo de muitos anos durante sua vida escolar, né? Que história é essa que vocês vão estudar? Não é literatura e não é ficção. Então ela é o quê? E aí a gente falou, eu comentei na aula passada que nós íamos falar da história como ciência. Que é a história como ciência, né? Então, a primeira questão é a gente entender, né, o que é a ciência, o que fundou essa visão de mundo a partir da ciência, qual era a visão que se tinha antes da visão da ideia de ciência. Então, é isso que a gente vai ver nessa videoaula de hoje. Eu espero que vocês estejam preparados e vamos seguir aí em frente. Então, história, né? História, ela foi ser construída como ciência junto com uma época em que todo mundo queria ser ciência. Todas as outras disciplinas queriam ser ciência. E por que isso? Como isso mudou? Então, pessoal, começando, em primeiro lugar, a entender que não é só a história que mudou seu status, né, que buscou ser ciência, né? Várias outras disciplinas passaram a buscar essa identidade, né, de ser científica. Hoje na escola vocês estudam ciências, né? No plural falam-se ciências. Por quê? Porque não existe uma só ciência. Vocês, quando estudam ciências na escola, na verdade você está estudando biologia, noções de química, de física, às vezes, dependendo do professor. Então, são ciências, né? E elas são divididas em ciências humanas e ciências da natureza. A história é uma ciência humana. Mas como é que começou isso e por quê, né? Bem, em primeiro lugar, é bom entender que a história como ciência, ela só vai passar a existir a partir de um movimento intelectual que a gente pode datar ele do próprio pensamento ocidental, na mudança da maneira como o pensamento ocidental se dá a partir do renascimento cultural no final da Idade Média, né? A partir do Renascimento passa-se a buscar explicações para as questões do mundo, né? Muito mais voltados para as coisas do próprio mundo do que explicações teológicas, explicações de origem divina, né? Como se Deus fosse responsável por todas as coisas, ou o diabo, né, fosse responsável pelas calamidades que acontecem no mundo. Então, a partir do Renascimento, vai se buscar esse tipo de resposta nas questões, nos problemas do mundo, no próprio mundo, e não nas divindades, não em respostas de cunho não racional, tá? E aí o termo mais importante dessa busca é justamente a ideia de uma possibilidade de o homem, tá, observar as questões do mundo a partir de uma visão racional, do uso da razão, tá? E isso vai ser ampliado durante o Iluminismo. É um movimento que os alunos de 8º ano, e no caso se forem alunos do ensino médio do 2º ano, né, do ensino médio, vão estudar muito mais a fundo
quando estudam um movimento chamado de iluminismo, que é o outro movimento que vai aprofundar essa busca por essa identidade fora das explicações religiosas, tá? Então, esse movimento iluminista vai priorizar, para explicar todas as questões, o uso dessa capacidade humana de refletir sobre os problemas e encontrar a solução para eles no estudo, na busca de respostas que não envolvessem deuses, né? E não envolvessem entidades espirituais, que fossem respostas puramente humanas, né? E problemas humanos provocados pelos próprios seres humanos. Então eles vão buscar esse tipo de coisa. Então isso vai ser a raiz dessa busca da ideia de ciência, né? Da ciência como a gente entende ela agora, tá? Da maneira como é entendida. Depois vai haver problemas, essa visão de ciência vai ser contestada. Hoje em dia ela sofre algumas contestações, né? Certas questões relativas a determinados pressupostos científicos que são tratados de forma, ainda hoje, de forma dogmática, que não se pode problematizá-los, não se pode questioná-los, né? Então, ao mesmo tempo que a ciência criticou os dogmas religiosos, a ciência acabou, de certa forma, cunhando seus próprios dogmas que não permitem serem questionados, né? Nem mesmo pelos próprios cientistas. Então, aquilo acaba virando algo também petrificado. É aquilo e pronto. Eu não quero que você estude mais, passe disso, porque isso já explica, tá? Mas isso é papo para outra conversa, tá ok? Bem, então como a história vai se tornar científica, né? Nesse boom, que na verdade ele amplia mais ainda após o iluminismo, né? Mas ela o movimento mesmo mais forte para essa coisa da ciência é a partir do século XIX, como eu já tinha falado no vídeo anterior. No século XIX, os seres humanos estão numa ânsia de desenvolvimento tecnológico desde a Revolução Industrial, tá? Eles estão ampliando todas as descobertas da Revolução Industrial. Então, o ser humano está buscando respostas e está acreditando que a capacidade humana ela é capaz de construir e resolver qualquer problema a partir das ciências, a partir desse uso racional, né, do pensamento humano. É importante frisar que a história sempre existiu, como a gente já viu. Os homens no passado sempre procuraram registrar os seus grandes feitos, registrar as grandes obras que eles faziam, os grandes heróis do passado, né, que foram heróis em guerras, de deixar registrado os seus nomes para a posteridade, de quererem serem imortalizados, né, viverem para sempre, mesmo que fosse através do seu nome. Muitos deles conseguiram mesmo, né? Nós falamos de vários heróis, por exemplo, gregos, que se imortalizaram por conta de que o seu nome se perpetuou. Até hoje a gente fala deles, né? Então, o ser humano sempre fez isso. O que vai mudar a partir dessa busca de ciência é que se vai buscar separar a história de outras maneiras da história-ciência, de outras maneiras de se contar a história, porque havia outras, né? Havia uma coisa chamada filosofia da história, que buscava um fim, né, para a história, né, um fim, quando havia muita ideia de que tudo tinha um início, um meio e um fim, né? Então a ideia de que, por exemplo, era muito comum você ter livros de história que falavam assim, a ascensão e queda de um determinado povo ou de um determinado movimento, né? Por quê? Porque teria que ter um início e um fim, né? A história atual que a gente vai estudar, ela é bastante diferente. Ela, primeiro, que ela não tenta buscar as origens das coisas, e também não a princípio, capaz de determinar um fim, embora a gente possa prever certos movimentos com o conhecimento histórico. A gente pode, lá no passado, quem fez esse tipo de movimento histórico tentou fazer tal e tal coisa. Isso quer dizer que vai fazer igual? Não sabemos, mas a gente pode ter uma noção de que isso pode estar caminhando para um determinado caminho.
Então, nesse bojo de buscar essa separação, uma outra coisa que é importante frisar é que a história, ela nos passados, a história contada nos passados, por exemplo, um cara que não é um historiador, mas escreveu histórias, né? Um cara chamado Homero, né? Vocês vão ver isso lá na frente quando vocês forem estudar filosofia, né? Tem lá duas grandes obras, uma chamada a Ilíada e a outra a Odisseia, contando a história, o primeiro, né, a Ilíada, da Guerra de Troia, e o segundo, a história do retorno de um herói grego, né, Ulisses. O nome grego é Odisseu, por isso que o nome do livro é Odisseia, né? Mas a gente traduz em português para Ulisses. E a história de como Ulisses fez para voltar para sua cidade na Grécia depois da guerra em Troia, que teria ocorrido na área da Ásia, né? A cidade de Troia provavelmente era na Ásia. Hoje já se pesquisa e acha que a guerra de Troia realmente aconteceu. Mas o problema, no caso do Homero, é que o Homero tributa a guerra a fenômenos muito voltados para os deuses, né? No caso específico, os deuses teriam influenciado o príncipe troiano Paris a se apaixonar por Helena, né? Helena, que era casada com o rei grego, né? Era casado com Menelau, né? E Menelau vai ficar extremamente irado com isso, essa paixão que vai acontecer, e o Paris vai sequestrar Helena e vai passar a ser chamada Helena de Troia, e não Helena da Grécia, né? E era, segundo a mitologia homérica, né, a mulher mais linda do mundo. E o Paris sequestra, e isso seria o motivo da guerra, né? E a Helena e o Paris teriam se apaixonado porque os deuses influenciaram nessa paixão, né? Então, quer dizer, você tributa o início de uma guerra terrível que durou mais de 10 anos a uma coisa pessoal ali, de uma paixão entre um príncipe que sequestra a mulher de um outro rei. E aí Bem, então aí como a gente estava falando, né? Essa explicação aí para a Guerra de Troia como uma influência direta dos deuses, ela não vai ser aceita na história, tá? Atual, na história-ciência. Então vai buscar-se meios de entender por que realmente acontecem as guerras. E aí vai começar a surgir historiadores, né, homens da história, mesmo na antiguidade, buscando explicações que vão fugir da explicação da origem divina, né, dessas guerras. Tá? E os homens antigos já vão perceber que essa explicação voltada para os deuses, ela não meio que não dá conta de responder, né, por que uma guerra aconteceu. Um historiador da antiguidade, a gente pode considerar historiador, e eu não estou falando isso da minha cabeça não, eu estou tirando isso desse livro aqui, ó, Os Historiadores Clássicos, tá? É uma coleção de livros que fala dos historiadores. Nessa coleção, ele trata um cara da época antiga, da época da Roma antiga, da República Romana, como historiador. Esse cara é chamado Políbio. E o Políbio, ele vai perguntar para ele mesmo como pode uma cidade, Roma, ter dominado o mundo inteiro conhecido em 35 anos. E aí ele vai buscar uma resposta partindo de uma coisa que a história vai usar muito, que é a ideia de método, tá? Vai ter um método. Então, a história-ciência, primeiro ponto que a gente vai dizer é que ela tem método, tá? E aí eu vou passar para vocês, a partir de agora, algumas imagens de algumas coleções de história, para vocês entenderem, tá? O que a história tem de diferente da história antiga. A história antiga, ela vai, muitas vezes, contar de ouvir falar, né? No caso, o pai da história, chamado de Heródoto, ele vai ter ouvido as histórias que as pessoas contaram e ele vai compilar isso no livro dele, que vai chamar História, tá? Posteriormente, um outro homem chamado Tucídides, também grego, ele vai mudar um pouco, ele vai criar, e aí vai vir essas mudanças para melhorar a maneira de conhecer o passado, que é o objeto de estudo da história, né, o passado dos humanos, né, e do que foi considerado, de que era considerado importante, e aí os seres humanos
no passado vai passar a ser objeto da história. E além do mais, além da ideia de método, que no caso Políbio vai ter lá o método dele, que não cabe aqui eu ficar falando para vocês quais são esses métodos, a não ser as noções básicas, né? Mas uma outra coisa que vai ser criada para a ideia de história, a ideia de que a história vai ter uma teoria por trás dela, né? Uma teoria. O cara não pode sair falando besteira, o que ele acha do achismo. Ele tem uma teoria, um fundamento que vai fazer com que a sua fala, a sua escrita, seja aceita como que aquilo é a verdade, ou é verossímil, né? Porque esse conceito de verdade na história também é complicado e a gente vai ver na sequência, tá ok? Mas eu vou colocar a imagem aí de alguns livros aí que mostra essa ideia de método e essa ideia de teoria, né, que a história tem que ter. Bem, pessoal, então a gente está caminhando para o final desse vídeo e aí é importante a gente pensar, então, sobre a história-ciência, então, que é o que a gente vai estudar, né? Seus critérios de validade. Por que que a história que vocês estão estudando, ela é válida, né? O que garante que esses vários fatos, esses acontecimentos que a gente vai falar e estudar, realmente aconteceram dessa maneira como os livros contam, ou como o próprio professor fala para vocês, né? O que valida, né? Às vezes, em alguns momentos, os alunos já me perguntaram, né? Professor, mas isso realmente aconteceu? Então, como a gente pode garantir que algo realmente aconteceu, né? É complicada essa pergunta, e é uma pergunta que gera uma das questões da história científica, né? Que é essa teoria. Você, para fazer a história válida, você vai ter que justificar esse tipo de problema, né? Esse tipo de problema. O que garante que essa história que um determinado historiador falou é realmente verdade, né? Por que, por exemplo, o Heródoto, né, a história dele é mais válida do que a do Homero, né? No caso lá que estou falando dos gregos, né? O Homero escreveu uma coisa baseada nos deuses, né? Os deuses influenciavam. O Heródoto já não, ele pegou de ouvir falar, que as pessoas contaram como aconteceu, né? E aí, por que a do Heródoto nós consideramos mais válida, né? Então, os historiadores profissionais, esses a partir do século XIX, eles vão ter que justificar, né, o porquê que eu devo acreditar neles. O que eles estão chamando de história, por que essa história que eles estão utilizando e dizendo que ela aconteceu daquela maneira foi realmente daquela maneira, o que eles estão utilizando para fazer com que eu acredite que aquilo é real. Eu posso, por exemplo, se eu for fazer a mesma coisa que esse historiador fez, chegar à mesma conclusão que ele, tá? Então isso tudo vai ser discutido pela teoria da história. A teoria da história vai discutir, como eu postei algumas imagens para vocês mais atrás, de livros que falam sobre a questão do tempo. O tempo é um problema para a história, né? Que é o passado, né? O passado, mas como é isso? O que é o tempo? A gente pensa no tempo hoje de uma maneira muito interessante atualmente, até influenciado pela nossa visão moderna, e o tempo ele é linear, né? O tempo ele tem lá, ele vai andando linearmente, um dia, outro dia, um mês, outro mês, um ano, outro ano, né? Mas isso é muito influenciado pelo nossa maneira de ver, como se o tempo ele fosse uma seta reta que fosse para uma determinada direção. Houve épocas que não era assim. A história, o tempo era visto como algo cíclico, né? Cíclico, porque as coisas teriam, como é que é isso, né? O tempo cíclico, né? Quer dizer que as coisas se repetiriam ao longo dos passar dos séculos, né? Seria mais ou menos assim, a coisa tem um começo, um meio, um desenvolvimento e um fim. Só que nesse fim teria um novo começo e assim sucessivamente, sempre tendo um recomeço. O tempo
nesse sentido, seria circular, né, nessa questão da maneira de ver as questões. E isso, nesse sentido, era muito importante estudar a história, porque já que as coisas se repetiam, era importante conhecer a história, porque ela podia se repetir de novo. Se fosse uma coisa ruim, era bom evitar. Já na questão do tempo que a gente vê hoje, é um tempo muito mais linear, até por causa da maneira que foi influenciada a visão religiosa, né? Principalmente a visão cristã, de que um tempo ele surge quando Deus cria tudo que existe, e Deus teria o controle desse tempo, e ele caminha esse tempo com uma determinada destinação para um fim, né, que seria o fim dos tempos. A gente até usa esse termo, né, quando vai ser o fim dos tempos. Então, tem essa visão que é diferente, é a nossa atual, mas outros povos não tinham a visão dessa maneira, né? Então, isso é um problema teórico da história. A história tem que estar sempre justificando isso. Um outro problema, outra questão dos historiadores para ser uma história profissional é a questão do método, como eu falei. Ele vai desenvolver uma metodologia. A principal questão do método da história que vocês precisam saber e ter conhecimento é o uso da coisa chamada fontes históricas, né? O que são as fontes históricas? Fontes históricas é praticamente tudo que o ser humano fez e deixou do passado para nós no presente, que nós podemos vir a utilizar como objeto de conhecimento para saber o que aconteceu no passado. Não é todas as coisas são fontes históricas. A coisa só passa a ser uma fonte histórica quando um historiador se utiliza dela para conhecer o passado, né? E só o conhecimento das fontes não é suficiente. É importante você validar a fonte, né? Dizer se aquela fonte é válida ou não. Por exemplo, uma história que conte como um rei ganhou uma guerra. Você vai achar lá um documento escrito lá pelo escritor do rei, o escriba do rei, dizendo como ele ganhou uma guerra. Ela vai ser válida? Talvez, mas você vai precisar de ter talvez uma outra fonte histórica de quem? Do cara que foi derrotado. O cara que foi derrotado, ele pode contar a história de uma maneira totalmente diferente, né? Ele pode, inclusive, contar coisas feias, né? Vamos botar coisas feias que o rei teria feito para conseguir ganhar a guerra, que o rei inimigo fez para conseguir ganhar a guerra. Coisas, às vezes, que seriam não muito nobres. E aí aquele escritor amigo do rei escondeu. Então é preciso ouvir os dois lados, no mínimo, né? Para você poder ter um equilíbrio daquilo que você pode entender como se foi ou não daquela maneira, né? Então isso é muito importante, tá? Por isso a necessidade de variedades de fontes. Tá? Então, lá no século XIX, quando os historiadores cunharam a ideia de história científica, acreditava que somente os textos escritos poderiam ser fontes históricas. Nesse sentido, povos que não tinham escrita não teriam história, já que eles não tinham escrita, então eles não teriam história. E aí vem a ideia de pré-histórico, né? O povo pré-histórico é o povo que não tem escrita. Ele está na pré-história porque ele não pode ter história, porque não dava para saber qual era a história dele, já que ele não deixou nada escrito. Não é mais assim, porque é possível conhecer a história de um povo pelos objetos que eles construíram, pelos prédios e palácios que eles deixaram, por pinturas que eles podem ter feito, esculturas e muitas outras coisas, tá? Então, é possível saber o passado de um povo, não necessariamente somente pelos textos escritos, pelos relatos escritos. Então, essa visão de pré-histórico como quem não tinha escrita não está mais valendo, tá? Mas a gente ainda usa o termo pré-história porque facilita para vocês, alunos, estudarem. Então, gente, é basicamente isso. Eu vou, a partir de agora, nesse resto de vídeo para vocês, passar algumas imagens de documentos históricos, fontes históricas, o que pode ser fontes históricas, e vou deixar... vocês devem aí, onde a gente vou postar o vídeo para vocês, um grupo de questões, né, algumas perguntas que a gente pode deixar para vocês a respeito dessa aula de hoje.
né? O que é a história científica, o que faz da história ser ciência, o que diferia da história ciência da história não ciência, né? Por que que o Heródoto é mais válido do que o Homero? São coisas que eu comentei com vocês nesse vídeo que vão estar nas nossas perguntas, tá? E espero que vocês façam e a gente comenta aí posteriormente, depois, quando a gente tiver os comentários de vocês. Vocês podem comentar aí embaixo, nos comentários, tanto do YouTube quanto na página do Facebook que vai estar sendo postada. Vocês comentem aí nos comentários e a gente vai continuar nos nossos vídeos aí. Espero que tenham gostado, né? O vídeo ficou um pouquinho longo, né? Eu queria que ele fosse mais curto, mas é isso. Tchau para vocês e história legal, hein? Vamos lá, vamos estudar.